Então, eu sou Marcelo Capoteiro. Antigamente eu era Marcelo Novaes, depois, há 32 anos atrás, eu passei a ser Marcelo Capoteiro. E por conta da profissão, e esse é o meu sócio. Luiz, trabalhando junto aí há 5 anos aproximadamente. E graças a Deus tem dado tudo certo e estamos aí. Ele antigamente era Luiz Quintino. Depois passou a ser Neguinho Capoteiro. Todo mundo conhece como Neguinho Capoteiro. A gente está aí mais de 30 anos nessa caminhada aí, tanto eu quanto ele, não esse tempo todo trabalhando junto, mas para mim são 32 anos, para ele até um pouquinho mais quando começou lá de ajudante, que a gente aqui um sabe a história do outro. A gente já passou muito aperto, uma situação muito difícil. Hoje, graças a Deus, a gente está numa situação bem melhor. Já trabalhamos com ferramenta improvisada, com máquina de costura simples, uma maquininha, a máquina da vovó que a gente trabalhava. Hoje a gente trabalha com máquina boa, a ferramenta melhorou muito. Hoje a gente não tem nada manual, grampeador, hoje é tudo pneumático, tudo ferramenta moderna, coisa que facilita, que dá conforto a gente para trabalhar. Hoje a gente faz hoje é tudo vulcanizado, nós não fazemos, é tudo terceirizado, mas a responsabilidade é toda nossa de projeto, de medida, a responsabilidade é toda nossa. A loja só confecciona tudo e a gente monta. Então, assim, as coisas melhoraram muito nesses 30 anos aí, pouco mais de 30. Melhoraram muito e a gente não sabe, isso aí só Deus sabe quanto tempo ainda a gente tem para trabalhar. Mas vamos seguindo aí nessa caminhada, melhorando todo dia, procurando melhorar a qualidade de serviço. É difícil, é uma luta. Tem dias que a gente dá vontade de fechar as portas e ir embora, mas na maioria dos dias a gente chega aqui, trabalha alegre, feliz e satisfeito. As contas, graças a Deus, hoje a gente está tranquilo, as contas estão deixando a gente dormir, vamos dizer assim. E a gente vai levando aí, vamos seguindo. Vou deixar o Luiz falar um pouco, porque senão eu falo aqui até amanhã de manhã. A nossa história como o Marcelo já disse, ele começou trabalhando por um lado e eu comecei por um outro. Trabalhamos junto mais ou menos na década aí de 94, 1994, 1995, e aí cada um seguiu a sua estrada. Eu segui a minha, ele seguiu a dele, continuei fazendo o mesmo serviço de capoteiro, porém não aqui em Miguel Pereira. Fui para o Rio, fiquei uns 2 anos no Rio, e depois eu retornei, continuei trabalhando em Miguel Pereira, porém num outro lugar. Passou-se um tempo, né? Sentamos, conversamos e aí voltamos a trabalhar junto. De 2015 para cá, estamos junto aí com a Capotaria Novaes e tem dado tudo certo. O cliente satisfeito, o serviço bem prestado. Fazemos serviços de residencial, automóveis, como o Marcelo mesmo já disse. E esperamos que essa parceria aí, essa sociedade dure enquanto nós pudermos estar trabalhando junto. Acredito eu, não tenho muito assim o que falar, mas estamos aí para atender os clientes que nos procurarem, que antigamente era meu cliente e depois era cliente do Marcelo, agora são os nossos clientes. Atendemos, fazemos os orçamentos sem compromisso e torcemos sempre para que o cliente feche o serviço conosco e nós prestaremos um bom serviço ao cliente. Lá em 1988, estava para nascer meu primeiro filho e eu trabalhava lá na empresa de ônibus que era Pedro Antônio, depois passou para Normandia e eu fiquei nesse tempo e acabei assim saindo de lá. Estava buscando ainda alguma coisa para profissão da gente aqui. Quem estuda pouco, trabalha de motorista, trabalha na época trabalhava de cobrador de ônibus como eu trabalhava. Eu achava que aquilo era pouco para mim, eu queria mais. E o irmão da minha ex-esposa,
ele era capoteiro, ele já trabalhava ele reformava sofá, enfim, na maioria era sofá que ele fazia. E eu, quando saí da empresa de ônibus, eu consegui um emprego de motorista para uma senhora, onde trabalhei lá 10 anos com ela, todas as manhãs, de 9 da manhã até o meio-dia, todos os dias da semana. E o tempo que eu tinha fora de lá, trabalhava como ajudante de caminhão, ajudava um, ajudava outro, às vezes dirigia um caminhão para um, para outro, e acabou esse meu ex-cunhado lá me chamando, porque ele estava com muito serviço e estava precisando de alguém. Ele me falou: poxa, Marcelo, você podia me dar uma mão e tal lá, só para desmontar um sofá para mim, para sofá que eu pego para reformar e tal, para desmontar. E eu achei assim a ideia até boa, por conta de ser um serviço manual, coisa que eu sempre gostei de fazer, e acabei indo para lá para ajudar ele, né? Todas as tardes eu ia para lá, saía de um trabalho, almoçava, ia para lá para ajudar ele, às vezes ficava lá até 10 horas, 11 horas da noite trabalhando, desmontando um sofá, desmontando outro e tal, e gostei daquilo. O trabalho manual, sempre gostei dessas coisas e acabei gostando daquilo e achei que aquilo ali poderia ser uma profissão para mim, um meio de ganhar minha vida. Fiquei lá com ele um tempo, tive facilidade de aprendi rápido o básico da profissão. Eu aprendi assim rápido, eu desmontava aí rápido, aprendi a montar ele. Eu não sabia costurar, mas eu desmontava ele, cortava, costurava e eu montava já alguma coisa, comecei a montar, cada dia eu montava mais e fui aprendendo, queria crescer nisso aí. Do nada, um dia eu cheguei em casa, comentei lá com a minha esposa e falei: ó, vou voar sozinho, não vou mais trabalhar com seu irmão e tal, quem sabe amanhã ou depois a gente pode até aí trabalhar junto, mas por enquanto eu vou voar sozinho, E de lá saí, eu tinha comprei grampeador, tesoura, comprei algumas coisas assim básicas que a gente precisa, outras ferramentas eu já tinha, martelo, alicate, essas coisas já tinha. A minha mãe tinha essa máquina de costura, ela falou: ah, meu filho, você costurar, você aprende, eu te ajudo e tal, você aprende a costurar. E aí comecei. E o primeiro sofá que eu fiz na minha vida foi um sofá que era da minha mãe. Uma poltroninha de um lugar só, uma poltrona verde, um tecido chenille, que eu me lembro perfeitamente. Eu fui em Nova Iguaçu, comprei o tecido na cor que ela escolheu, ela falou que queria a poltrona verde. Fui lá, comprei um chenille verde, trouxe, desmontei a poltrona e consegui fazer. A poltrona ficou boa, bem arrumadinha, bem para a qualidade da época, para a qualidade do que eu sabia também, ficou ótimo. Assim comecei. A minha mãe recebia muita visita, ela tinha muito conhecimento, muitos amigos, recebia muita visita, e chegava uma pessoa ou outra, falava: reformou a poltrona, ficou bonita, quem que fez? Ah, foi Marcelo que fez. E assim eu comecei, aí chegava, vai lá em casa para você ver uma poltrona que eu tenho lá, e assim eu comecei fazendo uma para outra, sofrendo às vezes que pegava uma que não sabia fazer, porque poltronas diferentes e tal. E isso foi onde eu comecei com um serviço de sofá. E um dia chegou um amigo meu aqui, amigo assim, que era amigo da minha mãe, do meu pai, que era o Dico, que trabalhava no banco, que a esposa dele é prima da minha mãe e tal. Então assim, família, gente de família mesmo. Ele chegou com os bancos de uma Brasília que ele tinha já há muito tempo, e os bancos estavam rasgados. E ele pôs o banco, eu trabalhava aqui na Ramada mesmo, ele pôs o banco no quintal ali e falou para mim: Marcelo, vê quanto é aí e depois me fala, para você reformar esse banco. Eu nunca tinha nem desmontado um banco de carro, nem sabia como é que era. Não tinha ideia do que era. Eu falei: não, Dico, mas eu não trabalho com banco de carro. Não, rapaz, vê aí, vê quanto que é aí, ó. Não quer saber, vê quanto que é aí que eu te pago. Fiquei naquela, peguei o serviço, por quê? Vou dar um preço mais ou menos aí, eu tinha assim uma vaga ideia de preço, dei um preço a ele, assim, um preço básico, que eu falei: bom, se eu não conseguir fazer,
Eu pego, tem outros capoteiros na cidade aqui, eu pego, levo lá no outro capoteiro, peço ele para fazer e pago ele com o dinheiro que ele me der, entrego ele e resolvo o problema. Aí a minha mãe falou comigo, falou, não, meu filho, não, pô, você consegue, você é inteligente, você consegue, vamos, você desmonta com jeitinho, põe aí, corta e tal. E fui eu para Nova Iguaçu procurar material que eu não sabia onde vendia material para banco de carro. Reformei o banco, ficou bom, aquilo durou lá muito tempo, eu não sei onde foi aquela Brasília, se eles ainda têm, o Dico infelizmente faleceu já, assim como a minha mãe. Muitos anos depois eu vi a Brasília e estava lá os bancos que eu reformei, que foi o primeiro banco de carro que eu fiz na minha vida. Eu comecei com isso desse jeito aí, muita luta, muito difícil mesmo. O tempo passou, eu comecei a ganhar um dinheirinho com isso, dinheirinho que dava para me sustentar mulher com filho pequenininho que eu tava, mais o outro trabalho que eu tinha lá, que eu assimilava os 2 trabalhos, às vezes até 3, às vezes até pegava outras coisas para fazer, porque é uma luta danada, é difícil, a vida é difícil, não é fácil para ninguém, principalmente no começo da vida da gente, é muito difícil. Hoje as coisas são muito fáceis, mas antes antigamente era muito complicado, e assim lá para o pai da gente, para o avô, era muito pior. E um dia uma vizinha, o nome dessa vizinha é Marinalva, ela tá lá, minha amiga Marinalva, me falou, Marcelo, eu tenho uma máquina para vender e tal, tá lá em casa. E eu fui lá buscar essa máquina no chão, assim, dentro de um galinheiro, me lembro como se fosse hoje. E uma máquina que estava jogada e tal, ela falou que ela não usava, aquilo não sei se era dela, se não era, eu sei que ela queria vender e eu comprei a máquina dela. E eu tenho essa máquina até hoje guardada. Basicamente, onde eu aprendi mesmo a trabalhar, essa máquina trabalhou comigo mais de 10 anos sem medo de errar. Até eu conseguir comprar outras máquinas, aí vim comprando, melhorei, comprei máquina industrial. Eu tenho uma máquina que ela tem uma data de 21 de fevereiro de 1899. Essa é a data de fabricação dela, ela tem numa plaquetinha, data de fabricação, 21 de fevereiro de 1899. Então é uma máquina que tem 121 anos e funciona perfeitamente. É uma máquina, isso daí, ela tem um valor histórico. Tá junto com a outra que foi a minha primeira máquina, tá guardada. Hoje a gente trabalha folgado Hoje a gente trabalha fácil. Antigamente era muito difícil. Vamos seguindo aí até quando Deus deixar. Enquanto Deus der força pra gente, a gente está aí trabalhando, correndo atrás. Então se deixar eu falar, eu fico a noite toda aqui falando. E tem história para contar a noite toda. Fala um bocadinho, Luiz. Trabalhei sim um tempo de ajudante com um rapaz por nome de Paulo César. Trabalhava ali perto da antiga concessionária que hoje já há muito tempo não existe, né? Que era o Job Leal. E trabalhávamos ali, eu e ele. E trabalhei com ele alguns anos. Hoje não vou me lembrar quantos anos foram certo, né? Mas trabalhei, aprendi um pouco, não tudo que eu sei hoje, que também não sei tudo, porque a gente está sempre aprendendo, mas boa parte do que eu aprendi a costurar lá, porém não podia costurar nas máquinas por ser, na época, ferramentas de profissional e ferramenta cara. Comprei uma maquininha de uma vizinha e aí pegava um material que era usado, retalho que era jogado fora, e levava para casa e ficava emendando. Aí foi onde eu aprendi a costurar. E nessa trajetória, costurava em casa. Quando ele percebeu, que ele falou que, o Paulo César, né, que ia me ensinar a costurar, para surpresa dele, eu já sabia costurar. E logo, não muito tempo depois, ele veio a falecer num acidente de carro em cidade de Pati do Alferes. E com isso, o que aconteceu? Era uma época que se tinha uma inflação muito alta, a inflação dava a média de 100%, então vários clientes chegaram, deram um sinal de serviço para ele de 50%, e com isso ele estava no acidente com algum dinheiro e o dinheiro sumiu. Porém, como eu trabalhava com ele, praticamente eu que sabia dos serviços que tinha lá,
Os irmãos dele vieram para assumir a capotaria lá, que era, né, dele, e com isso... de uma família de capoteiros, né? Eles são todos, a maioria dos irmãos dele são todos capoteiros, tem mais 3 Pelo irmãos. menos... Mais 2 irmãos são, né? Que é o Fernando. Tem o Fernando e o Zé Luiz. E o Fernando e Zé Luiz trabalham até hoje. Trabalham até hoje, né? Trabalham em Pati do Ofélis. Eles simplesmente fecharam as portas e foram embora. Aí os clientes que me conheciam, que sabia que eu trabalhava com ele, começaram a me procurar. Olha, eu tenho esse serviço, você sabe, eu quero. E eu também muito novo, não tinha a experiência que a gente vai adquirindo ao longo da vida como profissional. Me prontifiquei a fazer, peguei a responsabilidade de concluir o serviço, mas não tinha estado à frente de lá. Com isso eu fui fazendo, o cliente chegava para mim e falava, olha, eu dei para ele me cobrou X pelo serviço e eu dei 50%. O que eu posso te fazer é pagar os outros 50%, e aí você conclui o serviço. Quando eu conheci algumas lojas lá embaixo, que eu já tinha ido com ele, e assim eu fui tocando o serviço. E aí fui aprendendo cada vez mais, porque a gente está sempre aprendendo. Trabalhei no galpão lá na capotaria, que era dele, que levava o nome dele. Fiquei um tempo lá, né, atendendo os clientes, atendendo os serviços que estavam lá, para não deixar ninguém em falta. Fazia um serviço que chegava e fazia um que já estava lá. Por questões, até mesmo se falou muito, por questões até do nome dele, que era uma pessoa que trabalhava direitinho, trabalhava bem, e com isso assim eu fui ficando. E aí foi onde eu comecei essa profissão. Eu gostei, né, fui para o Rio, trabalhei um tempo lá embaixo na Procar, depois trabalhei na Prolei, e como eu, né, já disse aí anteriormente, né, aí depois vim para aqui, trabalhar aqui. Se nós formos contar, como o Marcelo mesmo já disse, do comecinho, tudo que nós já passamos muita coisa. Ferramenta, quanto às vezes difícil de trabalhar, máquina de costura, serviço às vezes um serviço pesado para a gente fazer com uma máquina de costura que não aguentava, era maquininha agulha simples, né? Uma máquina simples, agulha toda hora que quebrava, e às vezes você não tinha o recurso de comprar uma agulha em Miguel Pereira. Então, difícil, mas nós estamos aí. Hoje, um pouco mais confortável, né, com ferramentas praticamente aí, né, que tem no mercado de última geração, que é o que a gente usa, né, e o nosso trabalho é mais artesanal. Então, o que a gente nos propusemos a fazer é um serviço de boa qualidade com o que nós temos, com o conhecimento que nós temos, e quando nós não temos esse conhecimento, nós buscamos o conhecimento para que o cliente saia satisfeito. E se formos contar histórias, temos inúmeras, mas muitas histórias. Olha, aqui onde eu gosto, isso aqui é o que eu gosto, é a terapia, é a minha terapia, isso aqui é o que eu gosto de fazer. Essa semana aí terminamos um serviço de uma Paraty, que o menino comprou, desmontou tudo, pegou do zero, a gente transformou o interior dessa Paraty. Então assim, na hora de entregar, a gente vê o brilho no olho do cliente, a satisfação dele com o trabalho realizado lá. Isso aí não tem, a gente cobra, a gente ganha por isso, mas essa satisfação que a gente tem de ver o cliente feliz, parecendo uma criança olhando um brinquedo que ganhou, isso aí não tem dinheiro que pague essa satisfação que a gente tem. Bom, então é isso, pessoal. Esse é um pouquinho da nossa história. É uma história, ela foi resumida, porque se fôssemos contar, como já vimos dito aqui, precisaria de muito mais tempo. Um mês, né? Pelo menos. Estamos aí, procurando atender melhor a cada cliente que nos procurando dar um serviço de qualidade. Agora, a gente está aí no finalzinho, a gente vai deixar para vocês aí
algumas fotos, vídeos do nosso trabalho, de coisas que a gente faz aí no nosso dia a dia, os melhores, os mais ou menos, que também não é tudo 100%, mas a gente vai deixar aí para vocês analisarem, tirarem suas próprias conclusões. E estamos aí, a vida é assim, vamos seguindo até quando Deus deixar a gente por aqui. A gente vai trabalhando aí, vai lutando a cada dia, batendo aí para melhorar sempre. E nesse finalzinho aí também quero agradecer aí, ó, Anima Arte Imagem, Daniel, Josi, Daniel, que quis o destino que ele fosse meu filho, e com a esposa dele tá aí, a Josi, fazendo também a vida dele, essa história aí esse vídeo, tudo isso aqui ideia dele, dela, coisa assim, esse é o trabalho deles, então eu incentivo o quanto posso, a gente se emociona, né? É um orgulho para mim estar aqui falando assim do meu filho, da Josi. Isso é um orgulho mesmo, é coisa. Tenho mais orgulho dele do que de mim. Mas então é isso aí, ó. A gente deixa para vocês aí isso aí. Esse agradecimento a Anima Arte Imagem, que é a empresa dele de marketing, isso aqui, além, a gente está contando nossa história aqui, mas fazendo a nossa propaganda também. E vamos ver aí, até daqui a pouco a gente está aí com outro vídeo, vamos ver se o outro fica melhor, se eu consigo falar um pouco melhor, porque tem um nó aqui que não sai de jeito nenhum. Mas o próximo, se Deus quiser, vai ser melhor e acompanhem aí. Obrigado. Pote. Ele é segurador de pote. Yeah.